A situação do BRB está se complicando, tá? Eu continuo mantendo para vocês que eu acho pouco provável o BRB ser liquidado ou acabar, porque o BRB é um banco público, né? Embora esteja misturado até os ossos nessa lambança do Banco Master, já teve um monte de dominó que caiu o Master, depois caiu o Will Bank, depois caiu a Fictor, depois caiu não sei o que lá, caiu agora o Pleno, um monte de banquinhos que estavam ligados ao Banco Master aí estão com problema. O próximo da fila seria o BRB, mas o BRB é um banco público, então acho pouco provável de dar problema. Só que o que está acontecendo? Lembra que eu falei para vocês que a grande vantagem do BRB é justamente o fato de que o governo de Brasília, embora seja um governo como outro qualquer, ele está sentado na terra cap. A terra cap tem um valor enorme em termo imobiliário, por quê? Lembra como é que Brasília funcionou, né? Brasília era uma fazenda que não valia porra nenhuma aquilo ali. Era uma área que você comprava quilômetro quadrado por centavos, né? Não tinha nada ali, né? Uma terra seca. Quando Brasília foi feita, ainda foi antes da revolução da agricultura no Cerrado. O Cerrado não servia nem para agricultura naquela época. Era só uma área seca que não servia para porcaria nenhuma. Então, aquela fazenda, aquela região que é Brasília, eram duas fazendas, na verdade, que foram compradas pelo governo federal a preço de banana. E aí o governo federal criou a Terra Cap, que é a dona dessa área toda. E agora essa área que não valia bolota lá atrás, hoje em dia vale milhões e milhões de reais, porque qualquer terreninho em Brasília custa dinheiro pra caramba. Então, o governo do Distrito Federal está querendo exatamente colocar imóveis, ofertar imóveis para capitalizar o BRB. Só que tem vários impasses jurídicos e políticos. O pessoal anteviu essa possibilidade do pessoal usar esses imóveis para tampar buraco do governo de Brasília, e existem alguns impasses nisso daí. O fato é que a situação não está fácil para o BRB não, tá? Vamos ver o que pode acontecer aqui. Eu não acho que vai quebrar, tá? Mas o Banco Central está dizendo que pode aplicar um cartão amarelo no BRB. Vamos entender essa história aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Brasil com Lula é só ladeira abaixo, QI baixo existe, petistas são a prova e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Banco Central pode aplicar cartão amarelo ao BRB caso o governo do Distrito Federal não faça aporte no banco até 31 de março. Lembra que havia uma previsão de que o BRB precisaria de uma ajuda por conta dos títulos podres que haviam do Banco Master, né, que ele havia comprado um monte de título podre. Mas lembra, é aquilo que eu falo para vocês, é muito pior do que só resolver a questão do Banco Master. Por quê? Porque o grande ativo de todo banco é a confiança. No momento que as pessoas não confiam mais no banco, as pessoas tiram o dinheiro do banco. Então, o que era um buraco que, segundo diz a direção do BRB, um buraco de 2 bilhões de reais, que já é coisa pra caramba, tá? 2 bilhões de reais é um bocado de dinheiro. Não sei se você sabe, 2 bilhões de reais é muito, dá para fazer um bom churrasco com 2 bilhões de reais. É muito dinheiro mesmo, né? Então, mas isso começou a aumentar. Por quê? Porque as pessoas começaram a tirar dinheiro do BRB. Assim, veja, de novo, eu acho que o BRB não vai quebrar. Mas se eu tivesse uma boa grana no BRB, eu não sei se eu ia arriscar, não. Eu vou arriscar por quê? Né? Tem um monte de banco por aí que tem chance muito menor de quebrar. Eu vou deixar meu dinheiro lá dando sopa? Não sei não, acho que vou tirar, vou botar em outro banco qualquer aí. Né? Então, assim, isso está gerando problema. De 2 bilhões já virou 5 bilhões, já estão falando em 8 bilhões, já tem gente falando que vai ser 10 bilhões que vai precisar por isso daí. Apesar do Banco Master ter corrigido, né? O Banco Master tinha vendido 12 bilhões de títulos podres para o BRB, títulos falsos mesmo, isso que gerou todo o problema inicial do Banco Master, né? Mas desses 12 bilhões, ele teria substituído 10 bilhões, colocado outros títulos que pelo menos são verdadeiros. Tá? Não sei se são bons títulos, né? Mas pelo menos são verdadeiros. E daí teria sobrado 2 bilhões que seriam, que meio que moscou, né? Moscou na carteira lá do BRB, né? Mas desses 2 bilhões é o que eu falo para vocês, isso comprometeu a credibilidade do banco. Um monte de gente tirou dinheiro. Aí esse buraquinho que era 2 bilhões começou a crescer. E aparentemente está crescendo ainda aqui. Se não houver solução para o rombo deixado pelo Master, Banco de Brasília pode ser impedido de abrir novas agências e expandir negócios. Ou seja, esse cartão amarelo que o BC vai dar para o BRB
não é ainda a liquidação ou uma intervenção ou alguma coisa muito séria. É, por hora, apenas um aviso que ele não pode expandir de tamanho, para evitar que ele contraia novas dívidas e coisa e tal, e comprometa mais coisa, né? Aqui, ó. O Banco Central pode aplicar uma espécie de cartão amarelo no Banco de Brasília com a adoção de medidas prudenciais preventivas, caso o governo do DF não forneça aportes ao banco até o dia 31 de março. Lembrando que, na verdade, eles já botaram 8 bilhões de dólares, 8 bilhões de reais no banco, tá? Ainda precisa de mais. Né? Segundo apurou o Estadão, o Banco Central pode adotar a Resolução 4019 de 2011, a mesma que recaiu sobre o Master. E isso não é uma boa notícia, tá? Recaiu sobre o Master lá em março, né, de 2025, né, portanto bem antes da liquidação dele, que impõe uma série de restrições à instituição financeira, como impedimento de abrir novas agências, explorar novos negócios, impor limites operacionais ao banco. Né? E isso é um mau sinal, porque quer dizer que o banco está mal administrado. Né? Procurado, o BRB informou que as propostas ao Banco Central diversas alternativas para eventual recomposição patrimonial e que o BC concedeu um prazo para que as medidas sejam implementadas. Então, eles estão falando aqui justamente que, não, a gente está negociando, vai dar tudo certo, não sei o que lá, né? Aqui, ó. O BRB comprou 12 bilhões de créditos podres do Banco Master, segundo investigações do BC e da Polícia Federal. Podres mesmo, tá? No sentido de que não existiam, eram mentirosos. Os caras falsificaram títulos de dívida para vender para o BRB, né? Agora o Banco Central precisa cobrir esse rombo, cujo valor final ainda não foi calculado. Em depoimento à Polícia Federal, o diretor de fiscalização do Banco Central afirmou que o buraco pode ultrapassar 5 bilhões, mas o rombo pode chegar a 9 bilhões, afirmam pessoas próximas. Né? Por quê? Porque é o que eu falo para vocês, em tese, até 10 bilhões o Master recompôs. Só que a confiança no banco ficou ruim, né? Ou seja, as pessoas não confiam no BRB mais, as pessoas têm medo do BRB. E aí você quebra um banco, né? A confiança é o ativo mais importante do banco, né? E, bom, a única coisa que me faz crer que o BRB não vai quebrar é o fato de ser um banco público, a verdade é essa. Isso não é uma coisa boa, tá? Isso é uma coisa muito ruim, na verdade. É a parte ruim de você ter empresas estatais. Que, no final das contas, esse prejuízo do BRB vai acabar sendo socializado para todos nós. Num primeiro momento, para o pessoal que mora em Brasília, que paga impostos em Brasília, vai ter que pagar imposto mais caro porque o governo do DF vai ter que botar dinheiro no BRB, mas em última análise isso pode sobrar para todo mundo no Brasil, porque existe a ideia da federalização do BRB. O que é federalização do BRB? É tornar ele um banco federal. Hoje você tem dois bancos federais públicos, que é a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, que já dão prejuízos enormes, que já são deficitários, que já geram um monte de dor de cabeça para a gente, que a gente já tem que pagar para sustentar esses bancos sem nenhuma vantagem efetiva para o brasileiro. Poderia ter um terceiro banco agora e que todos nós pagaríamos esse prejuízo do pessoal do BRB. Né? Você do São Paulo, eu do Rio, todo mundo que paga imposto no Brasil pagaria esse prejuízo. Então, é a parte ruim. Eu preferia que deixa quebrar, pô. Deixa quebrar, como quebrou o Master, quebra esse daí também. Paga o fundo garantidor de crédito para o pessoal que tinha até 250 mil. Quem tinha mais de 250 mil, boa sorte para vocês, um abraço, né? Mas eles não vão deixar isso acontecer porque é um banco público, né? Banco público. Imagina demitir todo mundo do BRB. Imagina fechar as portas do BRB. Se vão conseguir fazer isso, né? No Banco Central, há o entendimento de que o prazo de 31 de março é a data limite para o BRB, e a autoridade monetária não hesitará em aplicar as medidas restritivas da Resolução 4019, ou seja, eles estão dizendo que 31 de março é a data limite. Pode dar merda no BRB no dia 31 de março. Né? Venda de ativos não resolve o problema patrimonial do BRB. O problema patrimonial do BRB não se resolve com venda dos ativos próprios, dependerá de aportes feitos pelo controlador. Então a primeira coisa o próprio BRB poderia vender ativos dele, mas isso não basta. O governo de Brasília teria que colocar dinheiro no BRB. Né? E aí, esse é o problema. Brasília está fazendo aquilo que eu imaginei que faria, está pegando e ofertando imóveis para capitalizar o BRB. A empresa que administra o patrimônio de Brasília, que é a TerraCap, informou que o fornecimento de garantias para lastrear a capitalização do BRB foi estruturado pelo governo do DF, mas não comentou entraves. A gestão Ibanez e BRB não se manifestaram aqui.
O aproveitamento do conjunto de prédios que formam o centro administrativo do Distrito Federal, o Centrade, pelo governador Ibanez Rocha, enfrenta um impasse jurídico e político, né? Então, o que está acontecendo lá em Brasília? O governo de Brasília construiu o Centrade, que é um novo centro administrativo do governo de Brasília, né? da capital federal, né? E ele está querendo oferecer exatamente esses imóveis como garantia para o BRB. Então não é que vai vender tudo e dar o dinheiro para o BRB. Vai dar os imóveis como garantia para o BRB pode pegar um empréstimo lastreado nesses imóveis e só se o BRB não conseguir pagar os empréstimos é que esse centro seria vendido, né? E aí, eventualmente, quem comprar isso daqui poderia cobrar aluguel do governo do Distrito Federal para ocupar isso daqui, né? Então aqui, ó, o parecer da Procuradoria-Geral do DF, a qual o Estadão teve acesso, afirma que a utilização do conjunto de edifícios para a capitalização do BRB depende de um caminho complexo que envolve a aprovação na Câmara Legislativa Distrital e demonstração prévia de interesse público, avaliação formal e independente do imóvel e respeito às leis que empresas que possuem acionistas, como é o caso do BRB. Então, ou seja, a TerraCap, que é a empresa que administra o patrimônio público de Brasília, informou que o fornecimento de garantias para lastrear as operações destinadas à capitalização do BRB foi destinado, mas não comentou os impasses envolvendo o Centrade, né? Então, ou seja, pode ser que isso não seja possível. E aí, como é que o governo de Brasília vai arrumar para capitalizar o BRB? A gente não sabe, né? Aqui, ó, com dificuldade de vender ativos, o GDF apresenta projeto para fortalecer o BRB. Aqui, ó, a proposta enviada à Câmara Legislativa do Distrito Federal autoriza aporte de capital do governo no Banco de Brasília, né? Além disso, tá rolando esse negócio aqui, ó, que vai pegar dinheiro do caixa do governo federal, 2,6 bilhões de reais, para cobrir perdas na compra de carteiras de crédito fraudulentas do Master. Ou seja, esse dinheiro vai ter que ser colocado no BRB do governo. O pessoal de Brasília vai ter que pagar isso daí com imposto, né? Em última análise, vai ser isso que vai acontecer. Vai ser criada mais uma dívida para o governo de Brasília, que vai ter que ser paga com impostos das pessoas, né? Então, ou seja, uma tragédia enorme isso daqui. Ibanez enfrenta resistência até de aliados para aprovar o socorro ao BRB. Isso aqui, porém, não está fácil de ser aprovado. Por quê? Porque tem eleição esse ano, neném. Ninguém quer botar seu nome junto nesse negócio dessa lambança do Master. O próprio Ibanez Rocha está queimado com essa coisa, tá? O Ibanez Rocha é um dos candidatos do Bolsonaro para o Senado em Brasília. Eu não sei se já não está na hora de rever esse tipo de coisa. O Ibanez Rocha pode ter dificuldade em Brasília, tá? Era bom escolher um outro nome. Eu acho que o Ibanez Rocha acabou sendo envolvido nessa história porque ele foi forçado pelo Alexandre de Moraes. Já expliquei para vocês isso. É muito estranha a coincidência de que, no momento que ele foi retirado do inquérito do 8 de janeiro, em seguida o BRB aceitou essa compra do Master, ou seja, me parece muito provável que o Ibanez Rocha, na verdade, tenha pago para sair do inquérito do 8 de janeiro, fazendo essa compra do Master. E o Alexandre de Moraes, por outro lado, tem usado o poder dele de juiz para forçar o Ibanez Rocha a vender, né, desculpa, a comprar o Master com o BRB para aliviar para o Ibanez Rocha. Mas isso não muda o fato de que o Ibanez Rocha acabou envolvido nessa história toda. O nome dele está meio sujo com isso daí. Isso vai ser usado nessa eleição. O resto do pessoal lá não quer embarcar nessa, né? É aquele negócio, conhece aquele organograma da merda, né? A merda tá ali. Você tem como se livrar, não encostar na merda? Se você pode não encostar na merda, não encoste na merda, meu amigo. Deixa a merda lá. Deixa quem tá na merda se virar com a merda. Né? Se você for lá e tocar na merda, você passa a fazer parte da merda também. Então, esse é a ideia do pessoal lá de Brasília. Ninguém quer se meter com isso. Tem eleição esse ano. Eu não vou querer me meter com isso daí, não. Se eu botar meu dedo ali, meu amigo, eu vou ficar manchado também nessa história, né? Então aqui, ó, o Ibanez enfrenta a resistência de até aliados do próprio governo para aprovar o socorro ao BRB. E o problema é esse. Se não aprovar o socorro ao BRB, vai acontecer o quê, né? Uma outra coisa que é importante notar aqui foi essa informação trazida pelo Lauro Jardim. Olha só, olha a importância disso daqui. Negociações bilionárias do Master passavam exclusivamente por Daniel Vorcar e Augusto Lima. O que tem de importante nisso aqui? Todo mundo sabia que passava pelo Daniel Vorcar. O importante disso daqui é o Augusto Lima. Esse é o ponto dessa notícia aqui, né?
A investigação da PF sobre as compras de letras financeiras do Master por fundos de pensão de estados e municípios apresenta um óbvio potencial de rolo dos grandes, né? O Rio Previdência colocou 970 milhões, 400 bilhões do Amapá e não sei o que lá, não sei o que lá. Quem acompanhou de perto essas negociações dá a dica. Os sócios eram os únicos que negociavam em nome do Master. Mas, de novo, os sócios, inclusive o Augusto Lima. E por que isso é importante? Porque se o Daniel Vorcaro é mais ligado ao cara do Ebanez Rocha de Brasília, ao Cláudio Castro do Rio de Janeiro, que são pessoas mais à direita, eu não diria que são da direita, mas são mais à direita, o Augusto Lima é totalmente ligado ao PT e à galera da esquerda. Então se prepara, tá? Esse é o recado que está aqui. Todo mundo já sabia que o Vorcaro estava envolvido nisso. A novidade é o Augusto Lima. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.